Bom dia, já temos 43 pessoas na sala. Cláudia, bom dia, Eba! Sara. Bom dia, Bom, gente, tudo bom? bom, eu costumo me apresentar porque eu sei que sempre tem pessoas novas, né? Então, para quem não me conhece, sou Mônica, sou embaixadora aqui do Grupo União pelas Escolas no estado de São Paulo. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a Cláudia, do Ateliê Urbano, né? Vamos estar aqui tirando todas as dúvidas para a volta às aulas. Cláudia, pode se apresentar? Bom dia a todo mundo, obrigada aí pela audiência, obrigada pelo convite também, Mônica. Bom, eu sou a Cláudia Mota, tenho um escritório de arquitetura em São Paulo chamado Ateliê Urbano, e a gente desenvolve projetos voltados só para instituições de ensino. Então, agora com essa história da pandemia, a gente está aí na luta para ajudar as escolas a retornarem também, enfim, deixarem seus ambientes mais saudáveis. Isso aí. Bom, eu vou estar aqui analisando os chats, mas como sempre, as perguntas que não forem faladas aqui, se eu não conseguir perguntar para a Cláudia, vocês podem ficar tranquilas, que nós vamos compilar as perguntas, a gente manda para a Cláudia, ela responde e a gente dá um feedback para vocês depois dentro dos grupos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Como organizar os fluxos de circulação dentro da escola, Cláudia? Seja ela entrada, saída, corredores internos. Como fazer Tá. isso? Tem uma coisa que a gente tem conversado bastante, que é muito mais fácil você manter o distanciamento, por exemplo, numa sala de aula, que você tem um controle sobre o que está acontecendo naquele ambiente. Em termos de fluxos, entrada e saída, corredores, o que a gente sempre fala? Primeiro, se a escola for um pouco maior e tiver mais de um corredor ou mais de uma rota de circulação dentro do ambiente, a gente sugere que um corredor seja usado para um sentido, sei lá, por exemplo, retorno do lanche, todo mundo vai voltar por aquele corredor. Saída para o lanche, todo mundo vai voltar pelo outro corredor. Óbvio que para isso a escola tem que ter um espaço maior, enfim, tem escolas que têm essa possibilidade. Para escolas menores, a gente sugere que seja sempre dividido o horário, né? Então, obviamente, você vai colocar as marcações no piso para ter um distanciamento, para as pessoas não se aglomerarem no corredor, isso é importante, mas é importante que a gente tente dividir os horários para que a gente não tenha fluxo cruzado, um indo, outro voltando. Então, a gente sugere sempre, ok, intervalo. Os intervalos já vão ter que ser mais quebradinhos, né? A gente sabe disso. Então, tentar sempre organizar horário de saída, depois de, sei lá, 2, 3 minutos, o horário de entrada sem ninguém mais circulando no fluxo contrário. Isso a gente está falando mais para os ambientes internos. Entradas e saídas, eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, para evitar as aglomerações, a gente tem visto muita escola comprando aqueles tapetes sanitizantes e comprando o tapete muito pequenininho, aquele de 60 por 40, 70 por 50. E muitas vezes a porta da escola tem, sei lá, 1,5 m, 2 metros de largura. O que vai acontecer? Quando os alunos forem entrar, você vai ter um acúmulo de gente para passar o pé naqueles 60 centímetros. Então, o que a gente tem recomendado é que ou compre um tapete maior, ou coloque vários tapetes um ao lado do outro para que consiga ter um fluxo mais contínuo de entrada e saída. E aí você não tem acúmulo de pessoas, tanto no portão da escola, quanto na calçada, que é outra coisa que também pode acontecer dependendo do tamanho da escola. Se a escola tiver mais do que um portão, vale a mesma regra que eu falei para o corredor. Então, tentar organizar um portão só de entrada, outro portão só de saída. Isso facilita bastante. Tem escolas até que usam um portão de serviço, que fica ali meio de lado. Eu acho que é importante ver se há possibilidade de usar esse portão só para a saída. Então, a entrada continua no mesmo portão e saída, de repente, pode ser um pouco mais escalonada e você usar até um portão menor. Tem muitas escolas que usam só como saída de emergência, por exemplo. Então, poderia utilizar para fazer uma saída mais escalonada e usar esse portão que está lá meio inutilizado, meio de lado.
Então, dicas básicas que eu daria seriam essas. Óbvio que tem que ver caso a caso, tá? Cada escola tem uma situação, mas enfim, eu acho que dicas gerais que a gente pode dar são essas em relação a fluxos, tá bom? Legal, Cláudia. Como garantir o distanciamento social no refeitório? Ai, que difícil, né? Bom, o que acontece refeitório é um lugar, principalmente para os menores, é um lugar bem complicado para a gente garantir esse distanciamento. Algumas coisas que a gente tem sugerido. Tentar evitar o uso de bancos. Então, quem tem aqueles bancos coletivos no refeitório, é mais difícil você separar, colocar o distanciamento de 1,5 m no banco, porque às vezes a criança, o banco está vazio, ela vai lá e senta, mesmo com a finalização. Então, o que a gente sugere? Se possível, a escola colocar cadeiras, já limitando o número de lugar e o lugar correto em que a pessoa vai sentar. Ai, mas eu não tenho cadeira no refeitório. Gente, no primeiro momento, as escolas não vão estar lotadas, vocês não vão receber 100% dos alunos. Então, nesse primeiro momento, tira das salas de aula que vocês não vão utilizar as cadeiras e coloca no refeitório. O controle vai ser mais facilitado. Cláudio, não tenho cadeira sobrando, tenho que usar meus bancos, porque a altura correta, não interessa a razão. Eu sugiro que, além da finalização, ou, se for possível, trocar a finalização, sei lá, o X, a bolinha, a nuvenzinha, do lugar que não pode sentar, por um boneco, por alguma coisa física. E aí pode ser um boneco confeccionado pelas... Ô, Cláudio, só um minutinho. Oi. Acho que melhorou o som. O som estava com um pouquinho Melhorou? de chiado, agora melhorou. Melhorou? Eu acho que não. Será que é o fone, alguma coisa? Não, né? Alô, melhorou assim, gente? É o meu que tá ruim ou o seu que tá ruim? Melhorou? Não, é porque eu tô com. Agora melhorou. Conforme você vai falando, fica um pouquinho de chiado. Ah, tá. Que estranho. Peraí, deixa eu ver se eu mexendo aqui melhor. Peraí. E agora? Melhorou, pessoal? Diz para mim. Para mim tá melhor. Melhorou. Melhorou? Joia. Aham. Vamos lá. Então, se você tiver um banco e você não tiver como tirar esse banco, eu sugiro que a gente coloque objetos no lugar da sinalização pura e simplesmente, tá? Então, por exemplo, vocês podem confeccionar bonecos com as suas professoras, ou podem colocar um boneco de plástico, ou podem colocar uma sinalização, sei lá, algum objeto, alguma coisa física, não só o adesivo no banco. Eu acho que isso facilita muito, muito, muito a questão do distanciamento nos refeitórios, tá? Então, essa seria uma sugestão, que pode ser uma sugestão também para trazer um pouquinho de ludicidade, né, para esse retorno. A gente está com uma situação muito de, não pode tocar, não pode chegar perto. Então, como tornar isso um pouco mais agradável para as crianças, né? Como deixar isso menos com cara de hospital mesmo. Então, acho que se a gente conseguir trazer esses elementos lúdicos para os espaços também facilita bastante. Legal, Cláudia. Que cuidados especiais as cozinhas devem ter? Bom, cozinha é um espaço bem, bem complicado, né? Eu acho até que nutricionistas podem falar melhor do que eu, mas de qualquer forma, o que, que a gente tem sugerido? Primeiro, uma pia para higienização, só para higienização, tá? Então, assim, a cozinheira, as ajudantes, enfim, quem for trabalhar na cozinha, o ideal é que tenha uma pia só para higienização de mãos, então onde elas vão lavar a mão o tempo todo, tá, gente? Então, essa pia, de preferência, tem que estar dentro da cozinha. Isso já é uma exigência, na verdade, da Anvisa, para quando a gente faz projeto de cozinha. Muitas escolas não têm, até porque não sabem, mas é importante que hoje seja feito isso. Então, se você puder instalar uma pequena pia dentro da sua cozinha para a higienização das mãos dos funcionários, é o ideal. É uma pia só para isso. Esse é o primeiro cuidado, super importante. Uma pia que seja separada de preparação, lavagem de alimentos, tá? Segunda coisa, se você tiver mais de um funcionário dentro da cozinha, tentar deixar cada um numa função e cada um não no ambiente, mas numa posição de trabalho o mais separado possível. A gente sabe que às vezes uma pessoa só não vai dar conta e a sua cozinha não é enorme.
Então, é importante tentar manter, por exemplo, um de costas para o outro o maior tempo possível, tentar organizar a entrada de alimentos e lavagem de alimentos para que esse fluxo dentro da cozinha funcione melhor. Então, o que eu estou falando, claramente, depende do layout da cozinha, né? Aonde está a pia, onde está o fogão, onde está a geladeira, e principalmente o treinamento do pessoal. Acho que o mais importante nisso tudo é ter um treinamento muito, muito efetivo com o pessoal da cozinha, para que eles higienizem a mão o tempo todo, o máximo possível, e que eles tenham essa disciplina, né, de não ficarem o tempo todo juntos e, se possível, em bancadas separadas de trabalho o maior tempo possível. Legal. Deixa eu só falar mais uma coisinha de cozinha que eu esqueci. Uma coisa super importante é o piso da cozinha. O piso da cozinha tem que estar limpo o tempo todo. Então, a gente sabe que pelas normas, o piso da cozinha é exigido um piso que seja antiderrapante. Muitas escolas põem um piso que é muito antiderrapante na cozinha. Essa é uma regra que vale para quase todos os ambientes. A gente até brinca, você quer um piso antiderrapante ou um piso fácil de limpar? Porque as duas coisas é difícil ter, né? Então, se você tem um piso antiderrapante, é super importante tomar cuidado com a lavagem desse piso. Ela tem que ser intensa e constante. Quanto mais antiderrapante o piso, mais ele vai acumular sujeira, resíduo. Então, é importante ter uma lavagem constante desse piso, tá bom? Legal. Como melhorar o ambiente da sala de aula? Ai, cada pergunta. Bom, tem algumas coisas que eu acho que são relativas ao que a gente chama de edifício saudável. Apesar da pandemia, além da pandemia, eu acho que a gente tem que pensar na saúde da escola por um bom tempo daqui para frente, tá? Vamos supor que a gente volte às aulas amanhã. Mesmo assim, a gente vai ter uma pandemia por algum tempo ainda nos rondando sem uma vacina. Então, os cuidados todos de higiene, de distanciamento, a gente vai ter que manter por um tempo. Eu acredito que pelo menos até o final do ano, meio do ano que vem, talvez, até a gente ter uma vacina mesmo, a gente vai ter um período aí muito complicado. Tem uma coisa que a gente fala que são os edifícios saudáveis. O que são esses edifícios? Que primam pela ventilação natural, iluminação natural, valorização de espaços externos. Então, isso é uma coisa que a gente tem trazido muito para as escolas, insistido neste assunto. A gente sabe que tem escolas que são pequenas, que muitas vezes não conseguem ter espaços muito amplos, mas a gente tem salientado, se você quer ter uma escola saudável, e tanto faz se é para pandemia, se é fora da pandemia, a gente sabe que salas fechadas transmitem outras doenças, além do Covid. Então, por exemplo, doenças virais, doenças bacterianas, eu até posso citar, na época que meus filhos estavam no infantil, uma criança pegou uma meningite, e na época a escola fechou por 3 dias para poder eliminar a possibilidade de outras crianças pegarem a doença. Então, assim, a gente tem doenças graves que já estão por aí há muito tempo, que podem ser transmitidas pelo ar, e uma escola que não tem ventilação permanente ou uma ventilação cruzada, que a gente chama, corre um risco maior de transmitir essa doença para os seus alunos, de ter uma transmissão entre os alunos. Então, além do que a gente tem falado de ter menos alunos por sala e tudo mais, tem uma questão que é para sempre, que é manter a ventilação das suas salas, evitar o uso do ar-condicionado, ter ventilação cruzada. O que é isso? Se possível, ter janela de lados opostos da sala, para que a gente consiga que o ar passe pelo espaço. Com o Covid, acho que é super importante a gente ter portas abertas o tempo todo, tá? É muito importante. Então, assim, o que eu digo para as escolas é: tenham uma escola saudável. E vocês não vão fazer isso do dia para a noite, e não adianta sair loucamente fazendo reformas sem pensar. Essas reformas custam dinheiro, eu sei que dinheiro agora está escasso para todo mundo, então eu acho que o planejamento de uma escola saudável é o mais importante daqui para frente. Pensar a longo prazo. A gente não vai ter uma saída do Covid amanhã da nossa vida. Então, mesmo que as escolas voltem, é importante a gente pensar no conceito de edifício saudável. Legal. Aproveitando, falando em sala de aula, a Luciana está perguntando
perguntando como fazer o distanciamento de bebês, Cláudia. Ah, boa pergunta, Luciana. Bom, a primeira coisa, a gente sabe que criança fica no chão, se pega um no outro, rouba a comida do colega, troca brinquedo, a gente sabe que é bem difícil controlar isso. Então, algumas coisas. Diminuir o número de crianças por sala. Então, se você tem só educação infantil, vai ter que distribuir mais essas crianças pelas salas e, eventualmente, colocar essas crianças em áreas externas também. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, utilizar as áreas externas das escolas. Isso é super importante. Acho que agora quem tem área externa tem um trunfo na mão enorme para poder usar pátio, jardim, quadra, tudo que tiver à disposição. Então, assim, salas de educação infantil de berçário. Primeiro, ter um piso que dê para limpar o tempo todo, tá? Então, isso é super importante. Então, por exemplo, eu acho que aqueles tapetes de EVA são péssimos nessa situação, porque eles são extremamente porosos. Então, isso é péssimo. Então, quem puder trocar, tirar, usar um outro material que seja mais liso, mais fácil de limpar, menos poroso, é recomendável. Com relação ao distanciamento, é realmente fazer o cálculo de quantas crianças vão caber na sua sala, tá? Bebês, eu recomendo até que a gente deixe até mais de 1,5 m, porque eles circulam muito no espaço. Eles não ficam. Eu estou imaginando que ela está falando de bebês que estão engatinhando, que estão começando a ficar em pé, né? Enfim. Então, por exemplo, salas de psicomotricidade, quando a gente está falando das salas de estimulação, eu recomendo até que deixe 2 m² por criança, para que a gente consiga ter um espaço maior para eles circularem. E outra coisa que é importante, ter o olhar muito atento de berçaristas, de assistentes, para tentar separar, né, essas crianças quando elas começarem a brincar muito perto uma da outra. Então, acho que o maior olhar atento aí vai ser bem importante. Ah, legal. Você já acabou de responder a pergunta da Carla, porque ela perguntou qual é o limite máximo de alunos por sala? E aí, Isso você aí, sabe? Carla, vai variar de acordo com o tamanho da sua sala, na verdade. Porque o que a gente tem? Que o distanciamento tem que ser de 1,5 m, quer dizer, isso depende de um lugar para o outro, mas em média, o que está se falando aqui no Brasil, tem países que estão colocando até 2 metros de distanciamento. Então, o que a gente tem é 1,5 m de distância entre cada pessoa. Então, imagina o seguinte, tem uma carteira, a distância do eixo dessa carteira até o eixo da próxima carteira é de 1,5 m. Então, se a sua sala tem, sei lá, 4,5 m de largura, você vai ter 2 carteiras, né, nesse sentido da sala. Então, o mais importante é você fazer o cálculo de quantas crianças você vai conseguir colocar. Não tem, como eu te falava, cabe X por sala de aula. Depende do tamanho da sala de aula. O que a gente tem recomendado é realmente os alunos colocarem, os gestores colocarem já um layout dentro da sala, pega a fita métrica e vai lá dentro de cada sala e vê o que cabe, tá? Então, assim, o importante é manter esse 1,5 m de distância. Tá. E aí responde também a pergunta da Valéria, porque ela pergunta se é possível utilizar mesas coletivas, uma mesinha que cabam 4 crianças. Desde que respeite esse 1,5 m, tudo certo, né? Não tem problema, Na verdade, as mesas coletivas valem um pouco do que a gente estava falando no refeitório. Se você tiver banco, eu recomendo que você troque para cadeira, porque se tem banco, vai sentar, né? Então, assim, fatalmente vai estar vazio, a pessoa vai sentar. Então, eu sempre recomendo que você deixe cadeiras. E aí, o que você pode fazer, por exemplo, uma mesa que cabem 4 crianças, você coloca 2, uma de cada lado, e alternadas, uma não esteja de frente para a outra, tá bom? Legal. Agora vamos falar de outro ambiente, né? Bora! O ambiente biblioteca. Tem Ah, que algum maravilha! cuidado especial com ele? Com a Tá. biblioteca? Tem que ter? Na resolução aqui de São Paulo, até saiu uma coisa que foi meio polêmico, até conversei com com o pessoal da saúde para tirar essa dúvida, falando que os livros que forem devolvidos têm que ficar até 5 dias guardados sem ninguém tocar para depois voltarem ao uso. Acho que são 5 dias, agora pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas são X dias que ele tem que ficar sem ninguém tocar. Eu conversei até com o pessoal da saúde, e eles me disseram que esse não é um problema. O maior problema das bibliotecas realmente são as áreas de toque. O que é isso?
Quem vai para a biblioteca vai ficar sentado numa mesa, estudando, enfim, vai pegar suas coisas e vai embora. Assim que essa pessoa sair, é importante que tenha já feito a higienização. Então, assim, o maior problema da biblioteca é a higienização de mesas e cadeiras. Porque, assim, ao contrário da sala de aula, você tem lugares fixos, né? Na sala de aula, todo mundo sabe onde vai sentar, então cada aluno tem a sua cadeira, a sua carteira e vai ficar ali durante as horas de aula. Na biblioteca, não. Cada um usa um lugar diferente. Então, assim, álcool gel quando entra, e assim que a pessoa sai, limpeza das superfícies. É o mais importante. Limpeza da mesa, limpeza da capa do livro, se possível, com álcool. Limpeza do balcão de atendimento, se você tiver um bibliotecário, alguém que trabalha ali para distribuir os livros. Então, o mais importante é isso, tá bom? Tá. Só para terminar sobre as mesas coletivas, a Ana perguntou se ela tiver aquela divisória de acrílico. Numa mesa de 4, aumenta a dificuldade de transmissão, né? Pode ser que. Aumenta, concordo com ela. Entretanto, a fiscalização vai ser por 1,5 m por 1,5 m de distanciamento. Então, supondo que você tenha 4 pessoas ali, Ana, você não vai respeitar esse 1,5 m de distanciamento. Eu acho o acrílico super legal, acho que funciona pra caramba, principalmente para o pessoal de atendimento. Tá? Então, quando você tiver recepção, o pessoal que vai atender aos alunos e aos pais que chegarem na sua escola, eu acho que as placas de acrílico super funcionam. Entretanto, independente das placas de acrílico, você tem que respeitar 1,5 m de distanciamento, tá? Essas placas de acrílico também precisam ser limpas, porque quanto mais gente você estiver usando, principalmente a educação infantil, elas vão tocar, vai pôr a mão, então a criança vai pôr a mão no nariz, vai segurar na placa para levantar da cadeira, por exemplo. Isso tem que ser limpo com muita frequência. Então, assim, é mais uma superfície de limpeza que você vai ter que ter. Eu tenho um pouco de dúvida, tá? Não estou falando para não usar, mas eu tenho um pouco de dúvida com relação à limpeza de tantas superfícies nas salas de aula. Então, eu acho que na sala é mais fácil manter o distanciamento do que ter tantas superfícies para limpeza. Então, acho que tem que pesar direitinho e ver o que é melhor para sua escola. Eu tenho dúvidas com relação às placas de acrílico na sala de aula. Eu acho que ela funciona super bem, por exemplo, na biblioteca, talvez seja um lugar legal para usar, na área de atendimento, em áreas mais coletivas, mas na sala de aula eu tenho dúvidas. Legal. Como distribuir os dispensers de álcool gel pelos ambientes da escola? Essa eu acho que essa dúvida é bem pertinente. Primeiro, álcool gel em profusão, gente. Não economizem no álcool gel. Então, assim, todas as salas de aula, salas de atendimento, biblioteca, se você tiver um ambiente muito grande, por exemplo, um laboratório, tô chutando, ou uma sala maker, que geralmente são espaços grandes, sempre um perto da porta e outro mais pro meio da sala, porque um aluno que está lá no fundão não vai ficar levantando para limpar a mão lá na frente, entendeu? Então, acho que é importante, se você tem um ambiente muito grande, colocar mais de um dispenser. Não precisa ser dispenser eletrônico, que bate palma, que acende luz, que tem freio ABS. Não precisa, gente. Um dispenser comum, daqueles de parede, não precisa investir uma fortuna no dispenser que você vai comprar. Aquele básico que funcione de boa qualidade, para que você não tenha que ficar trocando porque ele quebrou. Um detalhe importante, totens de álcool gel. Cuidado onde vocês vão colocar esses totens. Esses totens não podem estar em saídas de emergência, por exemplo, obstruindo a passagem. Eu tenho visto escola comprando muito totem de álcool gel que depois não sabe nem onde coloca. Então, eu acho que sempre é melhor colocar o dispenser na parede, num local que não atrapalhe a circulação. E é claro, se você tem um ambiente grande, acho que vale a pena sim colocar o totem. Um pátio, um corredor bem largo, entrada, um acesso, então alguém que vai visitar a sua escola já tem o totem ali logo na cara dela, com uma comunicação visual bacana, acho que vale a pena. Mas corredores, por exemplo, que não são tão largos, saídas que vai atrapalhar o fluxo, cuidado para não atrapalhar fluxo e rota de emergência, tá, gente? O Covid é uma emergência, mas se a gente tiver um problema, por exemplo, um fogo na escola, algum problema que a escola tem que ser evacuada, esses elementos não podem atrapalhar a passagem, tá bom? Então é muito cuidado, tá?
Legal. Aqui, não sei se você sabe me informar, o álcool já é indicado a partir de que idade para criança? Não sei te dizer. É, eu vi Tá. até esses dias uma reportagem de um menino que tinha colocado álcool gel no olho e queimou, né, o olho dele e tal. Não sei te dizer a partir de que idade. Eu posso até me informar e depois eu passo para vocês. Não, é que Converso tem com. algumas perguntas aqui, eles estão perguntando, mas eu acho que seria mais pertinente para a área da saúde mesmo. São perguntas que não. Aham. A gente pode, eu vou informar vocês, mas vou compilar e vou perguntar para o profissional da saúde, tá Eu bom, posso pessoal? até me informar também. Eu Não, posso mas até pode, me informar e ver. Mas não, não fica sei tranquila. dizer. Tá, vamos lá, vamos continuar. Posso usar os aparelhos de ar-condicionado nos espaços da escola? Eu vi que você falou um pouquinho de ar-condicionado, mas vamos reforçar bem isso. Legal, vamos lá. Ar-condicionado é o seguinte: não tem ainda estudos confirmados dizendo ar-condicionado espalha ou não espalha o Covid, tá? A gente tem algumas situações que aconteceram na China, saíram em reportagens de restaurantes, que as pessoas que estavam sentadas no alinhamento do ar-condicionado tiveram um problema e pegaram a doença e tal. Mas ainda não tem um estudo científico sobre isso. Então eu prefiro me basear em opiniões técnicas para a gente não sair nas fake news aí. Tecnicamente, o que acontece com ar-condicionado? Em hospitais, clínicas que fazem cirurgias, a gente tem aparelhos de ar-condicionado com filtros muito específicos. Filtros que barram bactérias, vírus, então são filtros caros, filtros para determinados aparelhos, geralmente aparelhos de ar-condicionado central, que muitas escolas, a maioria das escolas não tem. Então, este tipo de aparelho está liberado. Você põe lá o filtro e ok, não tem problema nenhum, tá? Entretanto, nas escolas, o que, que a gente vê? A maioria dos aparelhos são splits, ou seja, aqueles que vão na parede, high wall, ou aquele cassete que vai no teto, tá? Esse tipo de aparelho, o tipo de aparelho que a gente compra lá nas lojas americanas, no Magazine Luiza, na internet, a gente não consegue colocar esse filtro específico, tá? Em algumas clínicas, tipo o laboratório de análises, Delbonis e Fleury da vida, eles têm aparelho de ar-condicionado que tem uma luz lá dentro, uma luz ultravioleta que ajuda na matança aí dessas bactérias e vírus. Esses aparelhos que a gente usa nas escolas geralmente não têm a possibilidade de implantar essa luz. Então, devo usar o aparelho de ar-condicionado? Evite ao máximo. Por quê? Esses aparelhos, eles não fazem o que a gente chama de troca de ar. Então, a gente não tem a renovação do ar do ambiente. Aparelhos grandes, tipo esses que a gente usa no hospital, têm essa renovação de ar. Então, o que, que eu recomendo? Primeiro, limpeza e troca de filtros com frequência. O que acontece muitas vezes em escola, a pessoa instala o ar-condicionado e deixa lá ele funcionando um ano, e depois de um ano, nas férias, ele vai fazer a manutenção. Não. Contrata uma empresa, que dê uma certificação para você, que ateste que aquele ar está possível de utilizar, que os filtros estão limpos. Não adianta limpar só externamente, tem que limpar internamente. Então, assim, de quando em quando tem que ser essa limpeza de filtros? Assim que necessário. Então, assim, a cada 15 dias, a cada um mês, depende do uso. Mas é importante contratar uma empresa que dê uma certificação, um atestado, falando este filtro foi limpo na data tal, a próxima limpeza na data tal. Sabe, extintor de incêndio, que a gente tem aquela etiquetinha falando, olha, então, esse foi trocado em tal data, vale até tal data? É isso. Tem que ser feito isso com aparelhos de ar-condicionado. Evitar ao máximo, manter porta aberta e, se possível, usar ar-condicionado só como ventilação, né? Que tem uma função só de ventilar e não de usar o ar-condicionado. Então, assim, se você puder evitar o uso do ar-condicionado, evite. É o melhor remédio por enquanto, tá? E assim, depende. Se você, por exemplo, muita gente em área administrativa tem uma pessoa só trabalhando na sala, ok usar o ar-condicionado, não tem problema. Acho que o maior problema é quando a gente tem muitas pessoas no mesmo espaço. Então, primeiro, evite ao máximo. Segundo, dê manutenção. E terceiro, se você tiver realmente que usar, mescla horários, desliga o ar, abre a porta, depois bota o ar para funcionar de novo e de preferência sempre no modo ventilação. Legal.
A Ana está com uma dúvida, vamos ver se você tem uma dica para ela. Em relação Vamos lá. ao Ao quê? playground. Ao Playground, playground. tá. Tá, vamos Isso. lá. Playground tem algumas coisas, tá? Primeiro, crianças vão para o playground, façam menos crianças nos intervalos, tá? Então, diminui o número de crianças no playground. Segundo, as crianças vão com a mão higienizada. Então, já vão para o playground com a mão limpinha, no álcool gel, bonitinho. Terceiro, tem que limpar o playground. Óbvio, se você tiver brinquedos de plástico, isso é muito mais fácil. Se você tem brinquedos de madeira, isso é mais complicado. Mas é importante que onde as crianças põem a mão, então, por exemplo, se a gente falar de um escorregador, que ele vai subir a escadinha e depois vai descer. É super importante tentar manter limpo onde as crianças põem a mão. Então, assim, playground é complicado, tá, minha gente? Vamos tentar, de repente, fazer brincadeiras que não utilizem brinquedos muito grandes. Então, por exemplo, tem escolas que tem aqueles brinquedões tipo buffet, que a criança sobe e fica lá em cima e desce e tal. Esses são bem complicados de higienização. Quando você tem um brinquedo e está em ao ar livre, aí é mais tranquilo, é mais fácil. Você não tem que se preocupar tanto com isso, porque está ao ar livre, o vírus não vai ficar ali 3 dias na superfície. Agora, se a gente está falando de ambientes fechados, playgrounds fechados, que tem aqueles brinquedões, é mais complicado, eu evitaria o uso por enquanto. Faria uso de brinquedos menores, mais separados, então, sei lá, vai pular corda, vai fazer amarelinha, vai usar coisas no piso que você não necessariamente tem que ficar subindo e descendo de brinquedos, tá? Essa é a primeira coisa. Outra coisa falando de playground é sobre o piso, né? Muita gente pergunta, dá para usar o tanque de areia? A gente até consultou o pessoal da saúde. Não tem também nenhum estudo científico falando da proliferação do vírus em tanques de areia. Mas Clau, o ideal. espera, Oi, desculpa. espera só um pouquinho, que estão falando que travou. Será que voltou, meninas? Duas Eu. pessoas falaram que. Não, eu estou te escutando super bem, mas falaram Ah, tá. que. Será que voltou? Podemos continuar? Vamos ver se elas respondem. Acho que voltou. Travou. Voltou? Legal. Aham, Então, voltou. falando, eu vou voltar só na parte da areia, então. Playgrounds externos, tanque de areia. Não tem estudo científico ainda falando sobre isso. Eu tenho conversado com alguns profissionais de saúde que eles dizem vamos tentar evitar, tá? Mas se você só tem um tanque de areia, então toma cuidado para limpar a mão, limpar tudo direitinho, aquela coisa da higienização tem que ser mais intensa, tá bom? Então a gente não tem um estudo científico que fale, não, pode ir na areia, não pode ir na areia, não tenho como ter uma opinião totalmente segura sobre esse assunto, tá? Estou falando do que a gente tem estudado. Então, assim, evitar o tanque de areia, mas se você só tiver essa opção, é importante fazer higienização. Quando entra no tanque, quando sai do tanque, tá bom? Ah, Grama sintética. Grama sintética é um outro assunto também que tem perguntado pra gente. Grama é um pouco mais simples, porque você pode lavar com VAP. Então, no começo do dia, você vai lá, a escola tá limpinha, todo mundo foi embora, limpa com VAP de novo a grama, tá? Eu não vejo escolas lavando grama sintética, né? É uma coisa que a gente vê super pouco. Se for usar, o ideal é que dê uma lavada, tá? No final do dia, pelo menos, tá bom? tá. Com VAP mesmo, água e sabão, sem grandes dramas. Tá. Aproveitando então sobre a limpeza dos brinquedos, essa limpeza intensiva se aplica aos brinquedos coletivos também, então, né? Brinquedos que você usa na sala de aula, você tá Isso, falando? a Soraya está Tá. perguntando sobre os brinquedos coletivos. Tá, Soraya, é o seguinte, brinquedos do tipo ursinho de pelúcia deve ser evitado. Tudo que for pelúcia deve ser evitado. O ideal é usar brinquedos que podem ser limpos. Então, plástico, aquela madeira que é mais lisinha, pano que você pode colocar numa máquina e lavar tudo junto. E o ideal é que você faça meio que um rodízio dos brinquedos. O que eu quero dizer com isso? A turma A que usou aqueles brinquedos não vão ser utilizados pela turma B, tá?
Então, o ideal é que tenha brinquedos por turma, para a gente não ter essa contaminação cruzada ou perigo de ter uma contaminação cruzada. Eu estou falando coisas que não são muito da minha área, são coisas que me passaram, tá, gente? Porque eu também pergunto tudo isso que você também pergunta. É que eu falei, eles estão perguntando muito sobre a saúde, né? Mas é Mas pode ser normal, para porque se misturam as você coisas mistura, mesmo. Não tem exatamente. jeito, é. Então tá bom. E tem alguma recomendação para o fraudário, o distanciamento? Você tem que ter algo mais específico para o fraudário? Fraudário já é um ambiente que é super limpo habitualmente, né? Então, ou deveria ser pelo menos. Então, assim, o fraudário é uma área que o que você tem que tomar cuidado, dispensar rapidamente as fraldas. Então, trocou a criança, tirar aquela fralda dali, assim, em seguida. Tem escolas que às vezes deixam um pouquinho, eu não acho legal, no geral eu não acho legal, mas tem escolas que às vezes deixam acumular ali 2, 3, 4 fraldas para depois tirar. O ideal é assim, trocou, tirou, tá? Não deixar ali. É, outra coisa que é super importante é a higienização de superfície. Então, acho que eu posso falar um pouquinho dos materiais do fraldário, né? Então, tentar não utilizar, já vi escolas que têm bancadas de madeira, que não são muito legais, não facilitam a limpeza. Então, sempre tentar usar bancadas que sejam ou de granito, de pedra, né? Enfim, menos mármore, que é muito poroso, ou usar Corian também, que é um material legal, ou o metal, que é um material legal, ou superfícies com o laminado, que é a fórmica, né, que a gente conhece popularmente por fórmica. Então, sempre pensar em superfícies fáceis de lavar. Com relação ao piso, a mesma coisa. Parede, a mesma coisa. Então, o maior cuidado no fraldário, por exemplo, deu um banho no bebê, tirou aquela água, higieniza a banheira, passa ali um álcool na banheira para o próximo bebê que for utilizar. Então, tirar as fraldas, né, rapidamente, não deixar ali, e cuidado, a pessoa que for fazer essa troca dos bebês tem que estar paramentada, né, devidamente, com o avental, a máscara, tudo bonitinho. Eu até estava conversando com uma dona de escola esses dias, e ela falou, ah, não, porque a gente já treinou o pessoal, ela vai usar avental, vai usar máscara, vai usar não sei o quê, né? Uma coisa que eu acho super importante, a gente está falando de bebês, de educação infantil, de afeto, de carinho, de cuidado. Cuidado para a pessoa não virar um astronauta que vai pegar o bebê e o bebê vai ficar desesperado quando vê aquele cidadão chegar perto dele. Então, tentar. Põe um avental mais colorido, põe uma máscara daquela que você consegue ver a boca, para que a pessoa consiga se comunicar com esse bebê, com essa criança. Então, tentar deixar o mais amistoso, amigável possível essa paramentação aí que a pessoa vai ter. Então, isso é uma coisa que a gente tem falado. Então, é importante também deixar, acho que é importante para os funcionários, a gente ter uma comunicação visual dentro dessas áreas. Olha, retire a fralda, para a pessoa já tirar, entendeu? Às vezes ela não tira, não é por mal, é porque em seguida ela tem outra coisa para fazer. Então, essa comunicação com os funcionários é super importante. E treinamento, tá? Legal. Como fazer a transmissão das aulas ao vivo depois do retorno? Ai, ai, vamos lá. Bom, as escolas estão com um desafio gigante aí, né? E eu acho que é mais um desafio. A gente primeiro teve o desafio de transformar o offline em online em 15 dias. E agora a gente tem um desafio que é metade da sala vai ficar na escola, metade vai ficar em casa, ou um vai vir para a escola, os outros 30 vão estar em casa, X. A gente não sabe nem direito como vai ser isso, né? Algumas dicas que a gente vai colocar. Hoje os professores, cada um está produzindo o seu conteúdo em casa, com o seu notebook, e aí está editando, colocando numa plataforma, ou fazendo a aula viva ali no Zoom, com os alunos, enfim. A gente vai ter um cenário um pouco diferente, né? Os professores vão voltar para a sala de aula, e aí a gente vai ter, por exemplo, 20 professores fazendo uma transmissão ao vivo. Primeiro, a sua internet dá conta? Então, a primeira coisa que a escola tem que ver, isso vai funcionar tecnicamente falando, porque às vezes as escolas ficam presas na questão pedagógica e estão certíssimas em pensar nisso, mas eu acho que tem que ver a questão técnica de infraestrutura. Tem muita escola que não tem nem internet para aguentar isso. Então, uma sugestão que a gente tem visto é
manter os alunos, talvez gravar a aula que o professor vai dar ao vivo e depois passar essa aula para os alunos que vão estar em casa e fazer uma aula ao vivo com todo mundo para tirar dúvidas. Essa é uma sugestão. A outra coisa, se você for gravar a aula dentro da escola, eu acho que é importante você tomar cuidado com a acústica. O que acontece? O professor está dando aula lá para X alunos que estão na sala e está tendo uma aula de educação física na quadra que é do lado da sala de aula e ninguém vai ouvir na gravação que o professor está falando. Então, se você tiver um microfone de lapela para ligar no celular ou na câmera que vai gravar aquela aula, eu acho super importante. Não é um microfone caro, é um microfone que você compra aí pela internet, super fácil. É um equipamento que ajuda muito e que vai ajudar o professor a não ter que ficar gritando, por exemplo, se tiver uma aula de educação física do lado de fora, tá? Então, esse é uma recomendação. Eu acho que, assim, a escola tem que tomar muito cuidado com os equipamentos que ela vai utilizar. Vai ser o equipamento do professor? Vai gravar com o celular? Quem vai editar esse tanto de aula que vai ter agora? O professor que vai editar? A escola vai contratar alguém para fazer essa edição? Então, assim, tem muitas possibilidades. E eu acho que a primeira coisa é conversar com a equipe pedagógica, entender qual vai ser o procedimento e, assim que decidido, entender quais são as necessidades tecnológicas de infraestrutura para isso funcionar. Então, não adianta você ter um projeto maravilhoso para implantar com os alunos e depois você não ter condições tecnológicas e de infra para fazer isso funcionar. Então, a primeira coisa que a escola tem que fazer é ter um diagnóstico da sua infraestrutura para entender como ela vai fazer essa aula, esse ensino híbrido aí, metade fora da escola, metade dentro da escola funcionar. Legal. Quais os melhores materiais para facilitar a higienização do ambiente? O que você indica para as escolas? Tá. Eu acho a gente sempre prioriza elementos que sejam, acabamentos que sejam, como a gente chama de monolíticos. O que é isso? São acabamentos que tenham um mínimo de rejunte, de liga, de pontos de ligação entre eles. Então, o que é isso? Piso vinílico, porcelanatos ou cerâmicas de grandes formatos, então acima de 60 por 60, 80 por 80. E quando a gente fala de cerâmica ou porcelanato, usar aquele que a gente chama que é retificado. O que é isso? Um elemento que é retificado, então você tem uma placa de 80 por 80 e outra placa de 80 por 80. A borda dessas placas é reta, ela endurece. Então ela não tem aquele abauladinho, sabe? Que a gente vê em vários porcelanatos e cerâmicas. Por que a gente fala isso? Quando a gente tem um elemento retificado, a gente não tem um rejunte muito grosso. O grande problema hoje em dia das limpezas é um elemento que seja poroso. Então, eu falei do EVA, agora falando dos rejuntes. Os rejuntes muitas vezes são porosos, então é mais difícil de você limpar. Então, o que acontece? O que eu sugiro? Tentar usar sempre elementos maiores, acima de 60 por 60, bordas retas, no caso de cerâmicas e porcelanatos, e, se possível, colocar elementos de monolíticos. Então, sei lá, granilite, que era muito utilizado, muitas escolas ainda têm um material super fácil de limpar. Pisos vinílicos é um material super fácil de limpar. Ai, Cláudia, é caro. É caro. É mais caro do que... Quer dizer, depende, tá? Mas muitas vezes é mais caro do que uma cerâmica que você compra aí baratinha. Mas vai facilitar muito, muito, muito a limpeza. Importante, não precisa ter um super material químico. Água e sabão está funcionando, gente. Não precisa inventar a roda. O importante é que essa higienização seja feita da maneira correta, tá? Então, entrou na sala, a sala tem que estar limpa. Trocou o turno da escola, tem que limpar essa sala. Por isso que esses materiais monolíticos são legais, porque eles são mais simples de limpar, eles são mais rápidos de limpar. Então, facilita muito a operação do pessoal da limpeza mesmo, de manutenção, né? Outra coisa importante, pisos antiderrapantes, como eu já falei, já vi escola com piso antiderrapante dentro da sala de aula. Se você puder, vá trocando esse piso aos poucos. É um piso super difícil de
de limpar, ele tem uma questão da abrasão muito grande, então assim, vai dar um trabalho danado para limpar isso, vai ter que esfregar pra caramba, um pano com água e sabão não vai resolver. Então, se você puder trocar esse piso com o passar do tempo, com calma, eu recomendo também. Então, assim, pisos lisos, superfícies lisas, então, por exemplo, para parede, tentar não utilizar aquelas cerâmicas que tem muitos rejuntos, pode até usar até fórmica, tem uma fórmica que é para a parede, que é super fácil de limpar, os alunos podem até usar para escrever, né? Então, tem até um elemento aí que pode ser usado na pedagogia. Então, tem alguns materiais que a gente recomenda, então, mas em linhas gerais, com poucos rejuntos, lisos, de fácil manutenção, do tipo, eu não tenho que ficar esfregando o tempo todo. Legal. Já que você deu essas dicas, então, para minha última pergunta é: qual a sugestão para organizar as ações de retorno? Ai, ai, vou falar aqui com uma arquiteta que sempre fica falando a mesma coisa, que é planejamento. Gente, não saiam comprando coisas loucamente. Em dinheiro tá escasso para todo mundo. Eu sempre brinco, né, que ninguém entra numa concessionária e fala assim, ah, me dá aquele vermelho ali, ó, que eu vou levar. Ninguém faz isso. Não compra um carro pela cor, chega lá, achei bonitinho e leva. Não. Você pesquisa o IPVA, você pesquisa o tamanho do porta-mala, se cabe todo mundo da sua família, se dá para carregar coisa, se não dá, se é confortável, se tem porta-treco, se tem lugar para pôr seu óculos, se é econômico. Enfim, então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sempre pesquisa antes e se planeja antes, né? Então, agora com o retorno das aulas, eu acho que é super importante o planejamento. O que eu quero dizer planejamento? Primeiro, treinamento de pessoal, que não tem nada a ver com arquitetura, mas é super importante. Então, treinar como o pessoal da linha de frente ali, que atende pai, funcionário, fornecedor, como é que esse pessoal vai trabalhar? Pessoal da cozinha, como vai trabalhar? Pessoal da limpeza, como é que vai ser isso? Professores, como é que vai ser o ensino híbrido? Como é que é a higienização? Como ele vai lidar com os alunos? Então, assim, treinamento eu acho que é uma coisa super importante. Segundo, planejamento com relação ao espaço físico. Aonde eu preciso álcool gel? Levanta, pega uma planta da sua escola, marca onde você vai colocar esse álcool gel. Se é de parede, se é um totem, quantifica isso. Eu preciso de X unidades de álcool gel, X totens, X tapetes, comunicação visual, vou ter comunicação visual no banheiro, na cozinha, não sei o quê. Quantifica isso, planilha isso e depois sai para fazer o orçamento. Máscara, como é que eu vou fazer com máscara? Eu vou fornecer a máscara, o aluno vai trazer, cada turma vai ter uma cor diferente, que eu acho que é uma coisa super legal, para não ter mistura de máscara, um troca a máscara com o outro. A cada 3 horas a máscara tem que ser trocada. Como é que vai ser isso? O professor vai ter uma máscara transparente para as pessoas conseguirem ver o que ele está falando. Enfim, então entender o que você precisa comprar, aonde você vai colocar isso, planilhar, fazer uma bela pesquisa de preço, prazo, bonitinho e só depois comprar. Não saiam loucamente comprando porque o seu concorrente comprou, porque você viu no vizinho, porque você viu no site X. Não façam isso. Entendam o que vocês realmente precisam. Acho que isso evita, primeiro, desperdício de dinheiro, né? Que acho que ninguém está jogando dinheiro pela janela. Segundo, desperdício de material. Finalmente, eu acho que é uma coisa mais para longo prazo, mas eu acho que é super importante, que transforme a sua escola num edifício saudável. Isso vai servir para os próximos anos, para sempre. A arquitetura que funciona, uma boa arquitetura, com ambientes amplos, ambientes abertos, ambientes bem iluminados, ambientes fáceis de limpar. Você não vai sair loucamente fazendo uma reforma agora, porque você não tem tempo nem dinheiro para isso, mas planeje-se para que a sua escola seja um edifício saudável. Isso daqui para frente vai ser diferencial até para conquistar clientes. Então, acho que isso é super, super importante. Entender como a arquitetura, como o seu prédio pode atrair mais clientes, como ele pode deixar os alunos mais seguros. Então, isso acho que é primordial. Daqui para frente, pensar um pouquinho mais em ter uma escola que não seja assim com 800 salas de aula, mas que você tenha, sei lá, 30 salas de aula que funcionam bem e que vão fazer você vender a sua escola. Acho que quantidade hoje passou a ser menor do que a qualidade. Então é super importante a gente pensar nisso. Legal, Então, Cláudia. é isso.
Então acho que respondeu a pergunta da Luciana em relação a planilhas, fazer pesquisa, porque ela falou como gastar Ah, o mínimo sempre. possível, né, no retorno. Planejamento, gente. Planejamento, eu acho que é fundamental para qualquer coisa que você faça na vida, tá? Até quando você faz uma obra, você vai querer um piso, sei lá, cinza 60 por 60, tem 80 no mercado. Qual que é o melhor para você? Aonde você vai comprar? Qual é o prazo de entrega? Que garantias esse fornecedor te dá? Então, eu acho que é isso. Às vezes você compra lá um totem de álcool gel que vai te durar um mês. Eu já vi coisas de péssima qualidade. Ah, mas estava barato. E aí você vai fazer o quê? Você vai trocar depois de um mês? Você vai botar outro? Então, entenda o que é bom, o que é ruim. Peça um protótipo para você olhar. Não sai comprando de cara. Tem muita gente fornecendo e muita gente fornecendo coisa ruim. Então, cuidado. Legal. Ô, Cláudia, eu quero agradecer pelo Ah, que foi nosso ótimo. bate-papo. As pessoas estão aqui dizendo que foi muito bom, agradecendo. Ah, que bom. Que feliz. Eu quero dizer às pessoas que perguntas que eu não fiz, porque são perguntas relacionadas à saúde. A Cláudia, ela inseriu um pouco das respostas dela com a saúde, porque ela está no dia a dia com as escolas. Então, eu acredito que ela esteja trabalhando junto com o profissional da saúde. Exato. Mas eu vou tentar compilar essas perguntas da saúde e passar para o especialista, tá bom? Aqui eles todos estão agradecendo, foi excelente, muito Ah, obrigada, fico super foi feliz, gente. ótima. Nós que agradecemos esse tempinho com você, gratidão pelas suas palavras, pela sua ajuda, as escolas que hoje estão precisando. E para finalizar, eu quero dizer que o próximo bate-papo, né, da semana que vem vai ser com o nosso deputado estadual Caio França. Vamos tentar também tirar aí algumas informações com ele para sanar também as nossas dúvidas, né? Agradeço a todos vocês que esteve aqui com a gente e até semana que vem. Gratidão, Cláudia. Um super Eu que beijo. agradeço. Obrigada para todo mundo aí. Um bom retorno às aulas. Espero que todo mundo tenha paz de espírito aí para enfrentar esse momento. Com certeza, para todos nós. Um super beijo a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.